Uma boa noite na paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos internautas, nossos irmãos em Cristo, pastores, missionários, por todo o Brasil e o mundo inteiro. Digo o mundo inteiro porque agora as nossas lives, também os nossos cultos online estão expandindo em Moçambique, Lisboa, França. Lisboa, gente, glória! Olha só, nacional e internacional, né, pastor? Paris também, viu? Paris, ô glória! Nós estamos lá em Paris. Rapaz, olha, Nós recebemos mensagem, linda, né? recebemos mensagem hoje, né? O pastor Roberto lá, está lá, né, lá na França, juntamente com o nosso irmão Everton, e estão espalhando a nossa programação. Eita. Até mesmo os cultos missionários que está realizando. Hoje nós tivemos pela a Rádio Melodia, né? Lá da França. Melodia. Rádio Melodia França, né? Onde está os irmãos realizando um trabalho web lá muito Pastor, bom. Melodia Europa, não é? Europa, isso. Isso, Melodia Europa. Vixe, errei agora, Hoje hein? estive conversando com Seus o irmãos pegou lá. pastor responsável pela rádio. E ele está esperando o pastor conversar com ele para ter um espaço também. Né, nós pastor? vamos ter um espaço lá também. Já pensou a gente fazer vai uma ser uma programação nacional, Meu internacional? Deus do céu, vai ser bênção pura, viu? Nos comunicarmos Pastor Roberto, ele está animado. Países. Ele está animado, pastor Roberto. Glória, aleluia. Até mesmo se o pastor Roberto vir assistir a live, a paz do Senhor Jesus, a né, todo esse povo da França, todos nossos irmãos em Cristo brasileiros que estão espalhados por vários países, né, pastor? É verdade. Fora do Brasil. Glória a Jesus. Irmãos, estamos deveras felizes porque hoje vai ter um assunto em dose dupla, pastor. Em dose dupla. Meu Vamos Deus, falar. olha só, vai falar acerca do bom testemunho. A prática do bom testemunho. A prática do bom testemunho e, por fim, o pastor vai estar falando sobre namorar ou ficar. Um assunto polêmico, hein, missionário? Eita, rapaz. Assunto muito polêmico, que nós precisamos tomar cuidado. Mas precisamos, hoje, né, pastor, trazer à tona. Tratar, né? Trazer à tona, que é para poder a gente fazer a escolha, namorar ou ficar. Bom, eu não escolho nenhum, viu, pastor? Nenhum dos dois. Então, graças a Deus, já sou casada. Vamos lá. Glórias. A gente namora, pastor? Vamos lá que nós vamos... Sim, namoramos, sim. Agora, mas só que tem uma coisa, né? Na Bíblia, queremos saber se existe namorar, né? Na palavra namorar não tem, pastor. Vamos descobrir. Mas logo você vai aprender direitinho o que quer dizer a palavra namorar, ou namorando, estou namorando, namorado e enamorado, glória. Precisamos aprender, né, pastor? Trazer à tona todas essas palavras, né, para poder o servo de Deus, a serva de Deus, saber o dicionário bíblico, né? As pessoas vão buscando lá, já vão discernindo lá. Essa palavra aqui, ó, é uma bússola que deixa o homem e a mulher sábio, hein? A moça, o rapaz, sábios. Rapaz, é coisa linda e é muito bom aprender aqui, porque isso aqui é a bússola para nós subirmos para a glória. Aleluia. E hoje o pastor vai estar falando, então, sobre... namorar ou ficar. A prática do bom testemunho. E a prática do bom testemunho. Um assunto muito a bom. palavra de Deus diz: sede meus testemunhas em toda a Samaria e Judeia, isso, e até os confins da terra. Por que as pessoas... ser servos fiéis. Alguém olhar para você e dizer: lá vai uma serva de Deus. Lá vai um servo de Deus. Eita glória! Não precisa fazer assim não, olha. Sabe? Mas a tua maneira de ser, de viver, condiz que você é um crente fiel. Glória a Jesus. Não vamos viver de aparência, mas sim as evidências, né, pastor? Missionário, é hoje nós evidente que Jesus está voltando e que nós temos que estar firmes, dar testemunhos dele. Viu, missionário? Sim. Precisamos entender também sobre por que razão o povo deixou a disciplina, a verdadeira doutrina, optou mais para o mau costume ao invés do bom costume. Então vamos conversar sobre essas coisas, né? Hoje a palavra que nós temos hoje é baseado sobre Mateus 5, que fala sobre o sal e a luz, né? Glória a Jesus. E o crente tem que ser sal da terra. Nós vamos estar descobrindo
sobre este assunto daqui a pouquinho. Sim. E convidar aí nossos amados irmãos para participar conosco, Em nome de compartilhando, Jesus. dando o seu like também, conosco. como fazendo seus comentários. Eu sei que a benção vai ser grande hoje. Temos que interagir. Não é verdade? Não é verdade? Porque assim, toda live ou todo culto online não, mas as lives que a gente faz, é muito importante que os nossos irmãos, nossas irmãs interajam, faça perguntas, notifique alguma coisa, peça, faça seu pedido de oração, porque olha, as irmãs aqui estão orando, hein? Estão buscando a face do Senhor todos os dias, das 10 às 11 horas. Eu também estou junto. E manda um alô lá nós, pro né, povo pastor? da Bahia, o povo de Minas Gerais. Maravilhoso. Né? Olha aqui, um abraço, um cheiro. Recife, lá em Recife, nosso irmão Orlando. Povo, sim, lá da Bahia. Tá lá em Recife. O nosso irmão Orlando Fernandes está em Recife, né, pastor? Glória a Jesus, Pernambuco, Recife. E eu quero mandar aqui um abraço forte para nossa missionária Marisa, o evangelista Marco Antônio, pastor Laurindo, todos lá, ali da Bahia, né, pastor? Coisa linda. Um dia eu vou lá comer uma macaxeira. Glória. Não, macaxeira é na minha terra, faz favor. Na deles é aipim. Glórias a Deus. E nós estaremos juntos ainda, tomando um café e trabalhando para Jesus. Porque nós temos que sair pelos vales, pelos becos, pelos valados, levando esta palavra gloriosa, mensagem maravilhosa, palavra essa que nos edifica, palavra viva, que não volta atrás. Coisa linda, irmãos, tem se cumprido na nossa vida todos os dias. E essa doutrina que o pastor está dizendo, a palavra de Deus diz, olha, goteje sobre a minha cabeça, né? Goteje a palavra do Senhor, que destile como chuvas, né? A doutrina da palavra de Deus. E nós sabemos que as pessoas falam, mas o povo por aí fica pregando costumes. Rapaz, a Bíblia diz assim, olha, que nós temos que guardar os bons costumes, para a gente não se prejudicar, para a gente não se desviar, para a gente não se corromper, está certo? Então, irmãos, nós temos que aprender a palavra como ela é, e vamos aprender aí coisa linda de Jesus com o pastor Eronildo nessa noite mais uma vez. E já quero avisar para os nossos irmãos que são assíduos, que sempre estão conosco a cada live e também a cada culto online que nós sempre fazemos. Quero te avisar que nós estaremos fazendo uma live uma vez por semana, só nas quartas-feiras, tá bom, irmãos? Só nas quartas-feiras, uma live por semana, das 20 horas em diante, até onde o Senhor nos outorgar, nos proporcionar. E também, irmãos, os cultos online a gente vai dar uma paradinha, para que o povo de Deus, você, minha querida, meu querido, que às vezes fica em casa debaixo da coberta, você se desperte e venha conosco para a casa do Senhor, porque é maravilhoso quando nós nos ajuntamos entre essas quatro paredes para adorar ao Senhor, para dizer que Ele vive e reina para todo sempre, porque é muito bom eu ouvir os teus testemunhos e você ouvir os nossos, e assim a gente interagir, contar as bênçãos do Senhor e mandar glória para cima e Ele mandar da sua glória para baixo. Aleluia. Né, pastor? Temos que nos ajuntar. E isso em Gileade, é unção em Gileade, há remédio em Gileade. Portanto, nós temos que nos ajuntar nesse Monte Santo para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Amém? Nós já temos aí nossos irmãos que está, nossa irmã o Felipe, a irmã Érica. Glória! Já está a nossa irmã Marisa Neves. Glória! Márcia Neves. Pai, faz o Senhor, nossos amados irmãos já estão conosco aí. Vamos convidando mais aí, irmão, para estar em nome de Jesus. Sim. Né? Para estar conosco e compartilha essa live Glória aí. a Jesus. Hoje nós vamos ter um assunto tão importante, mas tão importante, que acredito que você vai se alegrar bastante. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o assunto hoje fala sobre o bom testemunho, mas também está falando sobre namorar e ficar. Glórias a Deus. Dois assuntos que você vai gostar bastante e vai se alegrar. Aleluia. Vamos louvar, missionário, porque nossa horário já está correndo. Eita, meu Deus, ó. Hoje nós vamos, as horas não nos esperam. Hoje nós vamos de viola, né? Hoje nós vamos cantar hino dupla. Moda, né? de viola. Moda de viola. Eita, peraí, pastor, eu vou pegar uma aguinha para mim, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos agradecer a todos os irmãos que já entraram, que não puderam, nós não pudemos ver até agora, mas um abraço para você, a paz do Senhor Jesus, e que você possa se alegrar junto conosco aí, nesta live abençoada, sentir a presença de Deus
em nome de Jesus. Glória Irmã Jesus. Márcia Neve, vai convidando aí os nossos amados irmãos, compartilhando, vai convidando seus amigos, dando seu like. Que nem o meu, participação vai ser bênção. Que nem o nosso netinho diz, né? Ative o sininho, dê o seu like, ô glória. É bênção. Compartilhe com outros, chame outros para assistir juntamente conosco. E eu quero aproveitar o ensejo também, mandar um abraço forte para o presbítero Ivanildo, a diaconisa Zilda, também o cantor Moisés, cantora Miriam e seu esposo, o diácono Samuel, lá de Minas Gerais. Ô glória, aleluia. Tá bom? Vamos lá, Felipe, vamos louvar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém, glória a Jesus. Eita. É isso mesmo, irmão. Vai compartilhando, vai convidando a Aleluia. Uma grande multidão, né, acompanhou Jesus. Eita. E nós estamos acompanhando ele agora, hein? Uma grande multidão acompanhava Jesus. Aleluia. O Filho de Deus que trouxe o mundo à luz. Com 2 peixes, 5 pães, 5.000 alimentou. Toda a multidão comeu, 12 cestos ainda sobrou. Mais um milagre de Jesus, mais um milagre. No deserto abrasador, Jesus fez por amor para aquela humanidade. Mais um milagre de Jesus, mais um milagre. No deserto abrasador, Jesus fez por amor para aquela humanidade. Aleluia. Glória. Aleluia. E hoje ele ainda faz milagre. Você crê assim? Povo lá de Receba em nome de Recife, Jesus. já estão Aleluia. ligados junto conosco. Glória a Deus. Nosso irmão Um abraço, Fernando. terrinha. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. O homem de Nazaré quer te fazer remido. É só você dar lugar. Quer te livrar da morte, da mão do inimigo. Não deixe ele te atrofiar. Ele preparou no céu pra você um abrigo. Aceita agora, moço, Cristo é verdadeiro amigo. Mais um milagre de Jesus, mais um milagre. Lá na cruz ele sofreu, a sua vida deu para salvar a humanidade. Mais um, Foi só mais um milagre. Aleluia. de Jesus, mais um milagre. Lá na cruz ele sofreu, a sua vida deu para salvar a humanidade. E é por isso que eu e você estamos aqui. Eita, glória. Servindo ao a Deus, Senhor, coisa buscando a face maravilhosa. dele, recebendo da graça dele.
Aleluia. Como é bom, Muitas gente, das vezes está, né, pastor, murmurando, Verdade. mas ao invés de murmurares, canta um hino de louvor a Canto um Ele. hino de louvor. Aleluia, É glórias a verdade. Deus. Então, irmãos, nós vamos daqui a pouquinho tratar do assunto muito importante e Milagroso, hein? outro polêmico, né? Um assunto muito polêmico, eu acredito que dá para até respirar, porque a gente tem que pensar da seguinte maneira: se nós não falarmos, a heresia ela aumenta. E quanto mais a heresia aumentar, aqueles que não examinam as escrituras se perdem. E nós temos que abrir o entendimento das pessoas concernente à palavra de Deus. O assunto é sério. Nós vamos falar aqui também sobre o leito imaculado. Eita, aí sim, Nós pastor. vamos Glória a entrar no Jesus. assunto aqui hoje, irmão. Meu O Senhor da negócio glória. do circo vai pegar fogo, hein? Nós vamos Aleluia. entrar, vai convidando teus amigos aí, Posso ouvir uma coisa? vai estar ali orientando as pessoas, falando com elas, dizendo a respeito do que nós vamos tratar. Nós vamos falar sobre, concernente a esses assuntos, sobre a prática do bom testemunho, né? Essa prática do bom testemunho que nós vamos estar tratando, nós vamos estar tratando sobre namorar ou ficar, uma coisa que está sendo tão liberal por aí com muitas pessoas, né? Tanta gente que está se achando liberais, e nós precisamos tomar o máximo de cuidado, abrir o entendimento para entender a palavra de Deus, compreender os propósitos de Deus. Vamos, entender a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Fala sobre a questão do leito imaculado. Glória a Deus, aleluia, coisa linda, o hein, pastor? assunto é sério. É forte. Vamos lá, vamos convidar mais assunto pessoas aí. forte. Daqui a pouquinho, não Glória vai a Jesus. demorar muito não. Sim. Não vamos ligar você não, mas vamos entender a palavra de Deus, missionário, que Glória eu a sei Jesus. que, olha, vai mexer Maravilhoso aprender a palavra do Senhor como ela é. Glória a Jesus. Missionários estão Aleluia. falando muito em Lázaro por aí. Eita, rapaz, tu vai cantar o hino de Lázaro. Nós vamos cantar o hino de O Lázaro. povo vai te pegar, por isso vai te Vamos lá, procurar. vamos pedir Lázaro sair para fora, vamos? Vamos cantar? Ô Lázaro, sai pra fora, rapaz, o povo quer te pegar. Meu Senhor Jesus. Ai, ai, viu? Lázaro, sai para fora. Pastor Paulo e a missionária Ô, Glória! Érica. Olha que casal lindo, um abraço forte Já para está vocês. conosco, Está em nome certo? de Jesus. Na próxima live de vocês, prometemos estar com vocês. Estamos chegando atrasado na Em nome de live Jesus. dele, está querendo botar Pois no então, banco. acho que é porque o pastor estava procurando Lázaro. Vamos lá, vamos cantar esse louvor, a vida de Lázaro. Meu Senhor da glória. Uma grande... Maria Marta e Lázaro, Meu pastor. Deus, ela foi de banco, Deus. foi de banco. Ó, você viu, né? Uma grande. Errei agora. É mesmo. Oh, meu Senhor Jesus. Tá falando de Lázaro e vai pra multidão. Você viu, né? É os cabelos brancos. Nos ajude, hein? Vocês sabem. Vamos lá. Olha que bonito. Maria, Marta e Lázaro moravam em Betânia. Maria foi aquela que ungiu o Salvador. Eles eram unidos ao meio Nazareno, Filho do Deus Altíssimo, Jesus, o amor supremo. Marta e Maria
faz essas coisas. Aleluia. Glória. Basta crer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Na cidade de Betânia, um milagre aconteceu. Quando lá chegou Jesus, o Filho de Deus. Tirai aquela pedra, o bom mestre ordenou. Sou eu quem dou a vida, a ressurreição eu sou. Meu amigo Lázaro, saia para fora. Sou eu quem te ordeno, vens falar comigo agora. Pois assim foi feito, o mestre obedeceu, e o povo de Betânia glorificou a Deus. Lázaro, Lázaro, moço obediente, temente ao Senhor. Lázaro, Lázaro, Lázaro foi aquele que Jesus ressuscitou. Aleluia, glória. O Senhor mudou, pastor? Não mudou. Não mudou. O Senhor faz milagre, irmão. Sim. Viu? Glória a Jesus. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Aleluia. Deus nos colocou numa posição muito alta, como embaixador de Glória a Cristo. Jesus, aleluia. Pessoas com Testemunhas vivas capacidade dele, aleluia. de orar e Deus operar. Glória. Mas é preciso estar com a vida Aleluia. na presença dele. Glória É a preciso Jesus. estar de fato com o coração voltado para ele. Aleluia. Para que o Senhor possa ouvir as orações Glória. e operar na vida do Cristo. E o milagre vai ao teu encontro, se você assim crer. Se você der lugar. Nós Glória a estamos Jesus. aguardando a vinda de nosso Sim. Senhor Glória a e Jesus. Salvador Jesus Cristo. E por isso temos que nos preparar a todo instante, ficar Graças a atentos, Deus. né? Com certeza. Acreditar. Sim. Deus fez maravilha aqui neste lugar, irmãos, Glória a esses Jesus. dias, Sim. e nós ficamos espantados, Meu mas é porque Deus, o o Senhor Senhor é é lindo, grande, o Senhor Ele é é lindo. maravilhoso, o Os Senhor irmãos- cura, o Senhor Sim. liberta, o Senhor transforma. Glória a Jesus. Os Nosso irmãos Deus é fiquem grande. atentos que a gente suspendeu o culto das irmãs porque estamos ainda reformando aqui o altar. Mas os irmãos fiquem atentos porque no próximo culto das irmãs, a nossa irmã Adriana, que foi 80% queimada do seu corpo, né, ela vai estar testemunhando. Vocês vão ver coisa tremenda, ouvir falar coisa tremenda. E ela tirou todas as fotos dela, o corpo todo queimado, irmãos, quase todo. E Deus é tão maravilhoso que não permitiu que nenhum órgão dela se queimasse por dentro. A serva do Senhor recebeu essa bênção, que ela recebeu uma carga elétrica, né, pastor? E Jesus, através das orações, era nós orando aqui, Jesus respondendo lá. O Senhor é Deus, Ele vive e reina para todo sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para todo sempre Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, escuta só. Jesus vem buscar seu povo, eu também quero subir. E você quer subir? Devemos tomar cuidado se não quisermos ficar aqui. Não ande por dois caminhos sem saber qual vai seguir. É só 50% que irão morar no porvir. 2 estarão no campo, é só um que vai subir. 2 estarão dormindo, um sobe, outro fica aqui. Então é 50% que irão morar no porvir. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, meu Senhor! Glória! Você que está vacilando sem saber pra onde ir. Não sejam 2,50, 2
forte, hein? Bora, pastor, subir. Eu e ele vamos coisa subir. maravilhosa. Eu e ele vamos subir. Aleluia. Muitos falam assim, ó. 2 estarão no campo, 2 estarão dormindo. Aí um vai e o outro fica. Aí pensa assim, que vai buscar e o esposo vai ficar e a mulher vai subir. Ou então a mulher vai ficar e o esposo vai subir. Ah, mas se os 2 estiverem prontos, vão subir os 2. Vão subir os 2. Mas se não estiver, né? Ai, ai, hein? E esse leito imaculado aí que o pastor está falando? Como está o nosso leito? Aqui na palavra Como está a nossa Deus, vida, né? diante do Senhor? Glória a Deus. Qual é o testemunho que eu e você tem dado diante do Senhor Jesus? Irmãos, glória! Vamos então meditar aqui na palavra de Deus. Glória a Jesus. No capítulo 5 do livro de São Mateus, versículo 13. Nós vamos até o 16. É um assunto que nós tratamos há pouco tempo. E queremos assim compartilhar com nossos irmãos Glória para poder Jesus. acompanhar junto conosco Aprendermos em nome de juntos. Jesus, porque o assunto é muito importante, muito rico, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Aleluia, meu Senhor. A Bíblia diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aleluia. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai que está nos céus. Glória, aleluia, Jesus. Essa palavra, irmãos, palavra linda. Esta palavra é uma palavra muito maravilhosa que Jesus ele passa a dar aos seus discípulos, colocando a posição deles, né, como cristão no mundo, ou seja, a situação do crente no mundo. Então nós como cristão devemos de fato brilhar. O sal insípido, que para nada tem proveito, nós olhamos aqui que os historiadores eles identificam que naquele tempo Jerusalém, por não ter calçada, por não ter as estradas, não ter asfalto, né, melhor dizendo, a estrada era muito escorregadia. Então eles usavam aquele sal, um lugar que tem muito sal, até mesmo buscavam lá naquela região onde a mulher de Ló mesmo se transformou numa estátua de sal, uma região que eles fazem muitas viagens de caminhões de sal para poder fazer de venda, exportação para outros lugares. Então o que acontece? Esse sal, quando se torna insípido, eles usavam nas estradas escorregadias, não tinha mais valor nenhum, o sal que perdeu o valor. Sim. Então usava nas estradas para evitar, porque para ir para Jerusalém é só subindo. Quem estava na região de Betânia ou de outro lugar tinha que subir, então o lugar era escorregadio. Sim. Além do mais, tinha as fronteiras, que eram as partes dos barrancos, né, que as montanhas que eles passavam para poder descer nas suas viagens, eles colocavam, né, ou pedra ou sal para poder, né, fixar mais e evitar de acidentes, porque muitos animais, os camelos, por exemplo, não suportava subir aquelas estradas escorregadias. Então, até mesmo para não atolar. Até não atolar, porque ficava difícil, né? Sim. Hoje mudou bastante, hoje está tudo asfaltado, está tudo bonito, tem prédio, tem um monte de coisa lá, né? Em Jerusalém mudou bastante, né? E ele fala sobre o salmista, ele diz assim, que uma cidade edificada, ela não tem que ficar embaixo. Sim. Por quê? Embaixo de monte. Se está os montes, por que uma cidade edificada toda bonita vai ficar escondida atrás de monte? Né? Jerusalém, antigamente, no Salmo 125, você pode prestar atenção, que ele diz assim, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, ou seja, as ventanias vinham por cima dos montes, mas não atacavam Jerusalém, porque estava embaixo. Então, em Jerusalém, como era um vilarejo, um lugar pequeno, o vento passava por cima, e os ventos lá eram fortes, viu, missionário? Sim. Os ventos, as ventanias lá, era vento mesmo. Não é essas coisas que dá aqui não, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Então nós temos, irmãos, que ver que Jerusalém estava embaixo e o vento soprava em cima e eles ficavam, de certa forma, protegidos daquelas ventanias ou tufões, ou aqueles vendavais fortes que davam naquela região. Então, por esta razão, Jerusalém tinha suas dificuldades, como hoje está uma cidade bem edificada, então a usar os montes, usar os lugares altos, os lugares baixos. Então construíram bastante, está bem grande, Jerusalém está bem bonita hoje. Hoje até a ilha de Pátimo virou lugar turístico, né? Hoje os crentes querem ir para a ilha de Pátimo. Olha, que coisa, no né? tempo de Paulo, né? De João, na época de João, ninguém queria. Eu queria. Ninguém queria ir, mas agora, né, tá tudo bonitinho, lugar turístico. Para ir na ilha de Pátimo tem que ir de cruzeiro. É muito dinheiro para ir lá. Mas olha, observe uma coisa, irmão. Nós estamos aqui com um assunto, nosso irmão Lucas Lúcio está assistindo. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui hoje com um assunto, irmão, um assunto muito bom, que é um assunto que trata sobre a prática do bom testemunho, como também nós iremos falar sobre namorar ou ficar. Duas coisas que cabem dentro do assunto que nós vamos estar tratando. E Jesus aqui, ele fala uma coisa interessante aos seus discípulos acerca do sal da terra e luz do mundo, né? O sal é para quê, né? Você que entende de cozinha. Para temperar, né? Para temperar. Também ele serve como conservante, né, de alimentos. Ele vai dar sabor, né? Pelo menos na terrinha da gente, a gente taca sal lá na carne, faz a carne de sol, né? Bota lá no sol. O sal é importantíssimo na cozinha. Sim. O sal, ele tem os seus valores, né? A comida, ela precisa ter o seu sabor. Sim. Então o sal, ele dá aquele ingrediente que dá um gosto, né? E nós podemos ver, pastor, nós cozinheiras, né? A gente pode colocar o tempero que for no feijão, na carne. Se não colocar sal, rapaz, sabe não. É verdade. Não dá sabor, né? Então nós vimos aqui, irmãos, que o sal é muito importante e fundamental no alimento e até conserva alimento, né? E Jesus usa, né, esse ingrediente para poder fazer a identificação de comportamento cristão de cada discípulo ou dos apóstolos. A comparação que ele dá ali é para que nós possamos entender que nós, como cristãos, tem que ser diferente. Glórias a Deus. Já começa por aí essa doutrina de Jesus, já mostrando que a vida cristã, por onde ele passar, ele tem que dar exemplo. Tem que dar sabor, tem que dar exemplo, porque senão fica complicado, né? A pessoa que dá mau exemplo é uma coisa, né? E nós vivemos assim uma época que o mundo, em geral, que estamos vivendo, né, nós estamos vivendo um tempo missionário, difícil. Sim. Uma época muito difícil. Glória e como, hein? E esse tempo difícil que nós estamos vivendo é um tempo de influência contagiosa e corrompida. Meu Deus do céu. Nós percebemos porque nós... Está pior que o vírus. Está terrível, porque quando falamos de comportamento, quando nós falamos de uma vida justa diante de Deus, o Senhor quer de cada um de nós que nós abraçamos o Evangelho, que nós abraçamos a palavra de Deus, que nós tenha compromisso sério com Deus, para que as coisas venham acontecer de bom em nossas vidas. Porque muitas coisas, as bênçãos de Deus é para o ímpio e é para o justo, irmão. Sim. Porque o ímpio ele já tem as suas riquezas, os seus negócios, que já é chamado seu galardão terreno. Mas o nosso galardão, nós tanto recebemos bênção aqui como recebemos lá no céu. Então é importante a gente fazer por onde? Dar bom testemunho para nós podermos garantir lá no céu. E Jesus disse o quê? Pensai, a palavra de Deus diz em Colossenses melhor, pensai nas coisas de cima, né? E não nas coisas que estão embaixo. Então Jesus disse assim, que nós devemos buscar o reino no céu. Nós temos que buscar o tesouro em cima, onde a traça não ferrugem, né? Que é onde a traça não corrói, né? E o ferrugem não consome, né? Então nós vemos aqui que a influência, né, contagiosa e corrompida no mundo atual está mudando, de certa forma, a vida de muitos cristãos. Infelizmente as coisas estão dando. E o bom testemunho, que nós vamos estar entrando no assunto sobre essa questão do bom testemunho, o assunto que nós queremos
ler sobre Mateus capítulo 5, versículo 3 até o 16, para você meditar, para você ver, fala do sal, de dois ingredientes, sal e luz, né? E nós só podemos dar a identificação da luz quando a luz apaga, né? Apagou, então treva, surgiu treva. Mas tendo luz, você percebe que você ilumina. Então nós olhamos aqui que como o sal é para dar sabor, e conservar alimento, louvado seja o nome do Senhor, nós devemos considerar que nestes últimos dias muitos perderam o sabor. Muitos cristãos perderam o sabor e não conservam mais o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Sim. Nós vivemos assim, irmãos, uma época tão complicada que por não estar mais respeitando a palavra do Senhor, as pessoas criam, né, os seus métodos de pensamento e raciocínio para criar uma forma de seguir a Cristo em concordâncias, né, de malignidade, da vaidade do pecado, a iniquidade que invade o coração, deixando a pessoa distante dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala mesmo lá em Gálatas, capítulo 5, não useis de liberdade para não dar ocasião à carne. E quanto mais a gente se envolve com as coisas, mais a gente vai acostumando e aceitando. Sim. E isso é um perigo muito grande. Uma vez não chama outra. Nós temos que tomar o máximo de cuidado. Porque, às vezes, do mais simples que você acha que não tem problema, complica a tua vida espiritual e você perde o dom de língua, perde de orar pelo enfermo e milagre acontecer, de Deus trazer as revelações, né, o dom da palavra, ver os acontecimentos dentro da igreja. Por que está acontecendo tanto problema de pessoas estar esfriando na fé? Não examina mais a palavra de Deus. Sim. E é uma recomendação de Jesus. Se a palavra de Deus diz assim, tirai as raposas e raposinhas que prejudicam a minha vida. São então, pecados, não existe pecado, grande pecadinho. É todos, né? Todos em geral. É para tirar os pecados e pecadinhos. Então nós vimos aqui, irmão, que muitas pessoas deixaram a verdadeira palavra de Deus e estão mergulhando num costume, o hábito, que costume significa hábito mesmo, nós vamos estar falando sobre isso. Já se envolveram em coisas banais que estão afastando da presença do Senhor. Então nós temos que tomar o máximo de cuidado. Okay? E nós observando aqui, irmão, que nos ensinamentos da palavra de Deus, muitas pessoas abandonaram. Muitas pessoas nem estudam mais a Bíblia. Não estão, espera que os outros falem para poder aprender, mas ele mesmo estudar, procurar, buscar o conhecimento, que a Bíblia diz assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muitas pessoas erram por não conhecer, por não saber, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o leite imaculado, aí você vai querer saber. Eu não sabia disso. Eu duvido se não vai ter gente que vai falar isso. É muito bom. Eu não sabia disso. E está na Bíblia. É para edificação nossa, né? queridos. E vamos lá. Olha só, vamos lá. Vamos entender melhor esse negócio aí, né? Como diz o outro lá, esse trem aí, né? Que a palavra de Deus, irmão, ela nos ensina o quê? Sobre a boa disciplina, né? Que o cristão precisa, a boa ordem, né? E de uma conduta sadia. A palavra de Deus nos ensina o caminho é esse. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim, que o salmista disse assim, luz para os meus caminhos é a tua palavra. O outro diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós vemos que, irmão, que é bem verdade, que a Bíblia nos adverte da hipocrisia, viu? De homens que andam cauterizando a mente de muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas mergulhando sobre a questão dos assuntos que nós vamos abordar daqui a pouco. Tem muitas pessoas entrando em concordância, né, com esses pecados. Fazendo parcialidade com o pecado. Exatamente. Fazendo com que as pessoas entrem nessas concordâncias, as pessoas aceitam, sem tomar conhecimento da palavra de Deus. Jesus. E o perigo está aí. E temos a Bíblia em nossa mão para tirar as dúvidas. E outra coisa, viu? Eles fazem para ser presa sua, como a Bíblia diz. Sim. A Bíblia fala que eles fazem essas coisas para poder fazer da pessoa presa sua. E sem o menor temor a Deus. Meu Deus. E nós precisamos tomar um cuidado, porque lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo já dizia, né, que nos últimos dias, né, muitos iriam se apostatar da fé.
muito seria se distanciar da presença de Deus. Então nós temos que examinar, você vai nas Escrituras lá em Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 2, vão analisando ali, né? E de certo é que devemos tomar o cuidado com as fábulas profanas que vêm causando maior número, viu? Maior número de heresias, distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, de fato, nós vamos se perder. Você pode também meditar lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, versículo 7 até o 12, né? Você vai tirando as suas dúvidas. Também lá em Tito 2, versículo 7 até o 15. Você guarda esses versículos para você analisar o comportamento seu sobre questão de dar exemplo. A Bíblia está chamando ali para você ser irrepreensível. E se a Bíblia chama nós para ser irrepreensível, é que não dá direito para que você erre, para que você fale, para que você peque. Nós falhamos por pensamento, por palavras, sim, acontece sobre a irritação do ser humano. Mas quando nós evitamos o pecado, dentro da Bíblia, ela nos dá o direito de ser perfeito. E a Bíblia nos chama para ser perfeito, para que nós não possamos encontrar diante de Deus, viu? E Timóteo, ele foi um jovem que aprendeu com Paulo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Ele já vinha com esse exemplo dentro da sua casa, com a sua mãe e a sua avó Lloyd. Ele já aprendia acerca da disciplina e da palavra para poder ser uma pessoa escolhida por Deus. Portanto, meus irmãos, o bom testemunho é fundamental para que nós possamos andar em novidade de vida, né? A cidade que está edificada, ela não pode ficar, né, escondida. Ela tem que, né, estar sobre os montes. Ela tem que estar, como o salmista mesmo expressou, louvado seja o nome do Senhor, né? Ou seja, quem conhece a verdade sabe sabe qual é a sua prática e não faz, anda em treva. Esta é a pura realidade daqueles que está sem sabor e está, né, não tem sal, não tem sabor e tampouco não tem luz. Então ele está em treva, porque conhece, mas não quer praticar, porque quer fazer aquilo que lhe agrada. Não faz, então se ele não anda na luz, ele anda nas trevas. Então olha só, o crente é obrigado a brilhar, já que ele é luz. A Bíblia fala o quê? São João capítulo 8, versículo 2. Que nós somos a luz do mundo. O Senhor é a luz do mundo e Ele também nos fez para que nós possamos ser luz do mundo. Então você tem que brilhar. Você tem que brilhar por onde você vai. Talvez você pense, como podemos dar testemunho, né? O primeiro passo é dar o exemplo. E quando você dá o exemplo, você se torna uma pessoa abençoada e vista. Porque no Tito, capítulo 2, versículo 7, fala assim, em tudo te dá por exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que se esforçar e muito para se preparar para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos atos e atitudes, irmãos, louvado seja o nome de Deus, resolve. É mais coerente do que falar demais. Porque muitas das vezes, quando você tem bons atos, boa atitude, você vai demonstrar para as pessoas que realmente você tem um comportamento sincero, justo diante de Deus, e as pessoas veem isso, né? Então é importante procurar não falar muito, mas mostrar com suas atitudes e atos, para que as pessoas possam notar e você ser abençoado. A Bíblia mostra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 3. Você também pega esse versículo, faz a sua análise dentro da palavra de Deus para que você possa entender. E às vezes percebemos que de certas pessoas com um comportamento de não condiz com o que fala, aí a pessoa se perde. Verdade. Né? E se torna uma coisa mentirosa, né, pastor? Exatamente. A gente pregar uma coisa e não viver. E ainda nós vemos que o nosso testemunho é a verdadeira pregação. Porque alguém olha para nós e fala assim, puxa, olha só, essa vida aí, ela dá um testemunho de que realmente serve a Deus, que realmente é um cristão. Então, quer dizer, o nosso testemunho prega. Então, mas ó, é como dizer assim, missionário, de que adianta a pessoa ter aquela eloquência para falar bonito, para falar tantas coisas, mas os atos e a atitude já nega. Então não adianta a pessoa falar, falando. Tem tanta gente que prega tanto bonito, fala tão bonito,
Mas quando vai se passar para a doutrina, para a disciplina, não tem nada de Deus para oferecer. Ele mostra totalmente diferente as coisas. Né? E Deus não se agrada disso. Sim. Por que razão? Porque nós precisamos, de fato, ter um comportamento justo e sincero diante de Deus. O Senhor é aquele que cuida de nós, né, irmãos? Nós precisamos ter credibilidade diante de Deus. E o crente, quando tem credibilidade diante de Deus, irmão, ele é porque ele está andando justo, ele é sincero, ele é compromissado com a verdade, com a palavra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas nós vamos estar tratando aqui agora sobre namorar. Faz parte do assunto que nós estamos falando sobre o bom comportamento, a prática do bom testemunho. Então, veja só, na questão de namorar, né? Namorar ou ficar, dois pontos que andam acontecendo por aí afora, como que acontece naturalmente. A palavra namorar, se você for buscar no dicionário, você vai entender que significa gostar. E a pessoa gostar, ou ver gostar, não significa que deve pegar, que deve é seu, né? Porque o dia que se comemora, o dia dos namorados, quando se fala dia dos noivados, dos noivos, não está falando namorar. Namorar é a pessoa ver e gostar, né? E quando a pessoa vai numa loja, você vê uma televisão, você vê um óculos, você vê uma roupa, você vê algum sapato, alguma coisa que você viu, gostou, não significa que é seu, não significa que é seu. Então as pessoas falam assim, vou namorar aquela pessoa. Namorar é você ver e gostar. Você já está namorando porque está falando. Mas não significa que é sua, que é seu. Né? Precisamos entender esse tipo de coisa. Mas então as coisas estão andando de uma maneira tão diferente que as pessoas fazem confusão, né? Faz confusão sobre essa questão, sendo que na Bíblia não existe namorar. Existe noivado e casamento. Quando nós olhamos para as Escrituras no livro de Gênesis, nós vamos perceber que a filha de Jacó ela foi namorada pelo príncipe do rei de Siquém. E o resultado dele ficar olhando e observando ela, porque tem gente que cobiça muito, né? Sim. Tem gente que a Bíblia fala, como diz lá em Mateus capítulo 5, 27, a Bíblia diz que quando a pessoa vê uma pessoa e fica cobiçando aquela pessoa por causa dos trajes dela, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então, esse príncipe causou isso. Ele ficava olhando, e o resultado qual foi? Ele pegar ela à força. Causou uma morte, né? Desejou, entrou a lascívia, como diz lá em Gálatas, não usei de liberdade para não dar ocasião à carne, porque quando o mal vem, pega a pessoa, não tem jeito. Sim. Aí já fez, já aconteceu, aí não tem mais jeito. E pecar é gostoso, é maravilhoso. A pessoa, mas as consequências... Então as consequências vêm e matam a pessoa, né? Destrói a pessoa. Então, o que acontece? Ele fez isso e o resultado foi o quê? Os irmãos de Diná invadem aquele lugar, mata todo mundo e Jacó fica totalmente desesperado porque viu que os filhos, Simeão, Levi, Rubem, os outros, fizeram uma grande bobagem lá, né? De chegar e tomar partido, de fazer um negócio desse. Mas uma coisa é certa, irmão, não existe a palavra, né? Não existe, namorar não existe na palavra de Deus. Então o cristão precisa saber separar as coisas. Existe crente, ele noiva e casa. Ou seja, você o namorar é eu posso ver um objeto, ver esse óculos aqui. Sim, a pessoa... Gostei, para mim, aí quer dizer, eu estou namorando, porque eu olhei e gostei. Então, né? Mas, não significa que você deve pegar. Sim, mas... Não, com certeza, né? Porque você gostou apenas. Né? Se você chegar na loja lá, você viu, gostou, você tem que pagar. Então já o noivado, a aproximação, não significa que também no noivado deve se abrasar. É aí que está o perigo, porque muitas das vezes a gente ensina, mas as pessoas fazem tudo ao contrário. E a salvação é individual, irmão. Eu não vou dar conta dos meus filhos, das minhas filhas, do meu vizinho, de não sei o quê. Eu ensino a palavra de Deus como pastor. Como ela é. Eu ensino. Eu falo a verdade para que cada um ouve. Tem que seguir, já sou de maior, tem cabelo na cara, tem cabelo... Então a pessoa tem que procurar, irmão, entender que deve obedecer o que é ensinado para fazer a coisa certa. Noivar e casar. É isso que a gente ensina, porque se a gente for sair disciplinando todo mundo porque fez isso, fez aquilo, a igreja vai ficar toda pendurada. Porque o mundo hoje
já prega o contrário. E o mundo pior- hoje já complica a atitude da igreja. E o pior, né? pastor, é que a imoralidade está tão avançada, tão, sabe, na nossa cara, assim, ó, diante dos nossos olhos, que aí então inventaram ficar, né? É. Só para dizer, não vou namorar. Mas vai ficar mesmo. Namora, pega aqui, acolá, tudo quanto é canto, Vai e ficar. depois, né, fala, não deu certo, não gostei, vou trocar por outra. Mas e o pior é que quer ficar, ser ficante. Vai ficar. Ficar sem compromisso. Gente, a moça que aceita estar com outra pessoa sem compromisso, burra. Não tem O compromisso. rapaz que aceita ficar com a moça sem compromisso também, que ela não quer beijar e depois sair beijando outros, burro. Então, a gente tem que, né, se tocar, né? Irmãos, no Porque misericórdia. capítulo... Ô, pastor, será que casados também fica esse negócio aí, namora, não sei, assim? né? Se a pessoa ficar, vai ficar pagando tribulação também, né? Jesus Não está pode. voltando. Vamos lá, olha só. Aí quem ficou, No ficou. livro de aos Hebreus, capítulo 4, olha o que diz a palavra de Deus. Ela diz assim, ó: venerado seja entre todo matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios ou adúlteros, Deus os julgará. Olha só que palavra forte é esta. Venerado seja. Você vai buscar no dicionário a palavra venerado, significa respeitar muito. Como é que o casal, ele é casado e ele vai fazer troca de casal? Tem duas pessoas para estar no mesmo lugar e fazer troca de casal. Como é que a pessoa vai ter a sua esposa e ele vai se apoderar de revista, de internet, vai se apoderar de filme pornográfico para poder trazer para o seu matrimônio, achando que isso daí tem que fazer tudo que está lá? Está errado, irmão. Você tem que respeitar muito a tua esposa, respeitar o seu leito, respeitar a tua família. Você não pode entrar por este caminho, porque a vida de uma pessoa que está casada, uma pessoa tem que respeitar uma outra. Sim. Mas acontece que se eu não agir assim com meu marido ou com minha esposa, ele vai me largar. Irmão, então você não é crente, Tolice. você não tem sabor. Tolice. Você não tem sabor, você não é luz. Tolice. Você não tá brilhando por onde você passa. Na vida cristã não existe isso, por isso que a Bíblia fala que o casamento deve ser tudo no Senhor. Sim. Você não é um mundano, uma mundana para Você se vai, portar porque como tem tal. muita gente que destrói o casamento no meio do Não caminho, existe isso. dura 1 ano, dura 2 anos, por quê? Porque a pessoa vai lá, pula cerca, faz a coisa errada, destrói tudo por conta de quê? Por causa de um momento? E existe diálogo, não existe coisa por causa de um melhor, momento. Então tem que tomar maior cuidado. do que a pessoa se conversar, Né? Porque às vezes a mulher, ela tem medo de dizer alguma coisa pro seu marido, Tem ou que o se marido tem conversar, vergonha né? também Tem de que se falar alguma conversar. coisa para a mulher. Ali é seu momento, é a sua intimidade. Então, vocês têm que ser sinceros um para com o outro, que é para poder dar tudo certo, né, pastor? Ó, E venerado sem errar. seja, venerado Porque tem seja como entre evitar todos erros. o matrimônio e o leito sem mácula. Ou seja, Glória. mácula significa Sem o quê? mancha. Sem mancha, Sim. sem nódoa, sem infâmia, desonra. Então, quando a Aleluia. pessoa parte para este caminho, né, ele começa já a agir como se fosse um incrédulo. Como é que o Espírito Santo vai operar numa situação dessa? E também, Uma pastor, vida mundana na vida da pessoa e dentro também, de casa. e também Pode. por isso que existe tanta enfermidade, tanto problema na face da terra, porque essas trocas de casais aí vai, né? Você pega uma pessoa, não sabe se ele ou ela está com AIDS, se tá é que na verdade uma as doença pessoas... sexualmente transmissível, tem que tomar Muitas cuidado. das vezes as pessoas podem até se prevenir, mas só que Sim. assim, eles vão até se prevenir, mas pelo ato de estar com pessoas ali diferentes, que ele mesmo pode até conhecer, que está seguro, que não vai pegar doença ou coisa semelhante, mas pelo menos ele está ali com aquele ato. Então a Bíblia chama isso de quê? No versículo 4 de aos Hebreus, capítulo 13, ele chama de prostituição e adúlteros. Desonroso ao Senhor. Desonra. Então a pessoa, Deus o julgará.
Porque muitas das vezes as pessoas estão cometendo a lascívia, estão cometendo esses males dentro da sua própria casa e não está sabendo. Está achando natural. Então, irmão, você tem que respeitar tua esposa, respeitar teu marido, para que as coisas andem bem e não viver inseguro, viu? A Bíblia mostra lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 que o amor, ele não tem interesse, né? Ele não usa de soberba, viu? Ele não trata com leviandade, viu? Então ele não tem os seus próprios interesses. Então as pessoas têm que tomar o máximo de cuidado. Para ser sincero diante de Deus, você tem que brilhar, irmão, como luz do mundo. O seu comportamento é diferente. Verdade. Você não pode ser igual ao incrédulo. E ainda dizem, né? muitos, pastor, assim, o que se passa entre quatro paredes não interessa para ninguém. Interessa sim para Jesus, que te criou, que permitiu que você se casasse. Então, se você se casou, é para você compreender o teu esposo te compreender, vocês se conversarem, chegarem a um acordo e nunca fazer coisas que prejudique o teu leito, que prejudique, né, a tua vida matrimonial. Porque até mesmo, pastor, para uma moça ou um rapaz se casar, eles podem ficar com várias, mas quando o rapaz quer uma moça para casar, vai buscar uma moça, procurar uma moça direita, uma moça que ande, né, nos preceitos bíblicos, uma moça que seja resguardada. Aí muitos dizem assim, esse negócio aí já era para você que tem a cabecinha, mas para Deus ainda está em prática. Tem muitas e é maravilhoso que estão, quando nós nos honramos. Tem muitas pessoas que estão usando esse provérbio mundano, né? Sobre a questão da virgindade, sobre a questão da jovem, né? Não, mas é um milagre hoje acontecer. Que é isso, irmão? Na vida cristã tem que ter respeito. A jovem, ela tem que esperar o tempo dela. A família tem que saber educar bem seus filhos para que as coisas aconteçam de forma que agrade a Deus. Você tem que ensinar. Se errar, se a pessoa errou, se a pessoa falhou, foi problema dela, mas foi ensinado. Sim. Todos têm que saber assim, não, foi ensinado, foi orientado. Porém, a pessoa errou, a pessoa falhou. Mas é bom que a pessoa ensina, que a pessoa orienta, para que os outros possam fazer a coisa certa. Prostíbulo missionário significa o lugar de prostituição. Sim. E hoje as pessoas procuram lugar para poder praticar aquele erro, praticar aquela coisa errada. Quantas pessoas foi pega em algum lugar cometendo, né, algum pecado, alguma iniquidade? Quantos? Muitas pessoas. Sim. Então nós vemos que o prostíbulo é o lugar onde se pratica, né, tal ação. Prostituição significa comércio de práticas sexuais, né, onde as pessoas hoje em dia estão praticando esses atos como se fosse uma coisa natural. Como se fosse uma coisa natural. E é preciso tomar o máximo de cuidado, irmão, porque a Bíblia fala que os que se dão à prostituição, essas pessoas, a Bíblia diz que Deus os julgará, né? Deus os julgará. Então é preciso a pessoa tomar um cuidado para que não venha se mergulhar no pecado. Porque a prostituição é uma coisa terrível. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, missionário, no capítulo 19, 5, a Bíblia vai falar lá que Jesus ele dá aquele leque ali, porque Deus não aceita divórcio. Deus não aceita. Mas quando se trata de prostituição, de adultério, de traição, de infidelidade, Jesus ele fala assim, olha, aqueles que se dão, né, ele poderá dar carta de divórcio. Jesus explicou dessa maneira. Sim. Então, não é chegar a pessoa, brigou com a mulher, passou 2 anos, 3 anos com a mulher, 10 anos com a mulher, já achou a mulher não está a mesma coisa, está diferente, vou largar essa mulher e vou casar com outra. Está enganado, meu irmão. Você não pode casar com outra pessoa. Não pode casar. Só pode casar no ato de, espancamento, humilhação, e a pessoa, traição, isso a pessoa, se a pessoa chegar... Tudo está adulterando o seu casamento, sua vida conjugal. Né? As brigas, o desentendimento de casa, isso chama-se adultério, ou seja, está adulterando aquilo que prometeu no casamento. Exatamente. O padre, o pastor ou o juiz pergunta, você promete a honrar
fulano de tal, na pobreza, na saúde. Fulano. E ele disse, a pessoa, prometo. Aí quando passar do tempo, a pessoa foi lá e adulterou. Não está cumprindo. Tudo. Então, esqueceu o compromisso. Então, se ele está adulterando o casamento, a Bíblia está dizendo da seguinte maneira, não é por qualquer motivo. A pessoa está jogando panela em mim, que não sei o que, e aí etc, irmã, está brigando direto, etc. Se acalme, dobra o joelho, vai orar, vai se entender, vai procurar se conversar, para que as coisas venham a se chegar. Agora, num ato de infidelidade, meu irmão, espancamento, aí já não tem mais jeito mesmo. Aí vai dar divórcio. Aí a pessoa está livre para poder casar. Não é qualquer bate-boca, não, porque a Bíblia diz que não é por qualquer motivo. Deus não aceita divórcio. Mas no momento que a pessoa entra por estes caminhos para poder fazer o que é errado, aí sim, Jesus ele abre o leque para que a pessoa dê carta de divórcio e casa. Porque tem muita gente desfazendo de casamento, irmão. A pessoa chega lá, discute dentro de casa, você não fez o arroz, você não fez isso, porque você é muito folgado, por que você não faz? E etc, começa aquela discussão, mas quer saber, eu não quero mais viver com você, não quer, então também eu não quero, e cada um vai para um lado, uma semana depois já está casando de novo. Está errado, irmão. E o pior é que é assim. A Bíblia não dá direito para isso. Todos temos defeito. Então já pensou se a mulher fica procurando um que não tenha defeito, gente? Ou o homem fica procurando uma que não tem defeito? Todos têm. A gente e tem talvez que, quando encontrar, vai encontrar se gostar, se amar. Então, né? só pode dar carta de divórcio no ato de espancamento, no ato de ameaças de morte, no ato de traição, de infidelidade, a pessoa dá carta de divórcio. Mas fora essas coisas, uma discussão natural, porque a pessoa respondeu mal, não é por qualquer motivo, não pode, de maneira alguma. Eu não gosto mais dele, eu não gosto mais dela. Isso aí, a escolha foi sua. Então você se vira com o que você escolheu, com o que você tem da sua casa, para você procurar amar e cuidar. Porque eu tenho que cumprir a Bíblia. Você pode até se separar, porque, às vezes, mas vai ter que ficar sozinho, vai ficar sozinha. Se chegava, quer saber, eu vou dar o divórcio, eu não gosto mais dele, mas vai ficar no celibato, que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 7. Você vai conseguir? Que a Bíblia fala assim, que o homem está ligado à mulher enquanto viver. Então, se a pessoa está ligada, não pode desfazer. A coisa é séria. Enquanto vive, a pessoa está ligada. Mas ela pegou no ato de adultério, aí já não tem mais compromisso. Coisa séria. Né? Perdoa se quiser. Né? Então, nós vimos aqui, missionário, que também prostituir. Viu? Prostituir significa corromper, tornar libertino. Olha. E tem muita gente que está com libertinagem. Com essa libertinagem. Tem gente confunde liberdade com libertinagem. Tem gente que até tem carteira assinada por aí para poder praticar tal ato, né? Mas isso já faz parte do pecado mundano. Sim. Da pessoa que está lá no mundo, já tem uma vida mesmo, né? Então nós vimos aqui, livre, mas a pessoa está se coitada. desonrando, né? E entregar-se em relação sexual. Então essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, fazendo por dinheiro. E com então, certeza isso é um pecado. O mundo está vivendo isso. Um pobre, infeliz, ela também. Porque com certeza lá no seu íntimo chora, é sufocante. Agora veja só, missionário, o que nós temos hoje? Eu já vi pessoas dizer para mim que fornicar. Fornicar significa o quê? Ter relação sexual ilícita, né? E tem pessoas que estão dizendo que fornicação jovem. Tem pessoas que estão dizendo que jovem que está em fornicação, que o jovem está em fornicação não está em pecado, que é jovem. Meu irmão, que cabeça é essa? Quem foi que te ensinou isso? Tua Bíblia é diferente? Da onde que veio esse negócio? Vai ver que a Bíblia dessa pessoa é diferente. A pessoa tem que entender, irmão, tomar o máximo de cuidado. A juventude precisa ser orientada, precisa ser ensinada dentro da palavra de Deus. Porque a juventude não lê Bíblia. É muito difícil encontrar jovens lendo Bíblia, examinando as Escrituras. E a palavra de Deus ainda diz. E os jovens precisam abrir os olhos. A Bíblia ainda é bem enfática quando diz que a moça ou o rapaz que comete esse ato antes do seu matrimônio, ele vai sofrer depois do matrimônio. Vem a tribulação na carne, que a Bíblia fala. A Bíblia fala que vem a tribulação na carne. E Satanás, ele prepara pratos segundo aquilo que você praticou.
na sua vida mundana. Outra coisa que o apóstolo Paulo ele comenta sobre abrasar. Abrasar já vem aquele ato no noivado, não namorar. Porque no namorar, isso aí já é uma coisa errada. Não existe namoro na vida do cristão, existe noivado e casamento, dentro da Bíblia. Ah, como é que eu vou conhecer a pessoa? Ué, mas tu não escolheu ele, tu não já está conhecendo? A pessoa já está conhecendo, escolheu a pessoa, então já está conhecendo, está sabendo quem é. Já está se vendo, já está escolheu, ué. Então já está sabendo quem é a pessoa. Então se aproximou dela, vamos ter um compromisso sério. Compromisso sério para casamento. Não é para enrolar, não. Então tem que a pessoa, a partir daí, vai conhecer a família, conhecer a pessoa. É um noivado. E quando for oficializar esse noivado, aí sim ajuda todo mundo, põe as alianças, aquelas coisas todas, mas é um noivado, não existe namoro. Aí eu namoro aqui para me terminar daqui uns 3 meses. Eu vou passar um tempo aí. Isso não é abrasar. Como que é? Um pré-casamento, né? É um pré, então a pessoa tem que cuidar, né? Compromisso. Agora, presta atenção aqui. O significado de abrasar significa agitar, excitar. Você está vendo? Ao erotismo, que é a paixão sexual. Aí se a pessoa está namorando, está se apertando ali, o que está acontecendo? Né? Não está procurando se excitar, se abrasando? Então é melhor casar do que se abrasar. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. O tempo que ele ficar se apertando, se abraçando, fazendo isso, é melhor casar do que se abrasar. Então tem que saber separar as coisas para não fazer confusão, né? E aqui nós vimos aqui que o Senhor Jesus Cristo, quando abordou, né, esse tema, ele deixou bem claro que Deus exige de nós um padrão de comportamento sexual elevadíssimo, digno dos que se dizem ser filho de Deus. Na verdade, é que devemos guardar o nosso corpo de toda impureza. Devemos guardar o nosso corpo de toda impureza, lascívia e prostituição, né? Você já percebeu que, uns tempos para cá, os crentes estão se perdendo nos ensinos, né? Sim. Dados principalmente em cursos teológicos, né? As pessoas têm se perdido. Ao estudar, você tem que tomar o máximo de cuidado. Tem feito muita confusão. Tem confundido uma coisa com a outra. E é tipo um evangelho light. São palavras tiradas de dentro da Bíblia para poder ajudar a outrem a pecar e errar e dizer que está tudo ok, tudo bem, que nada a ver. Então nós precisamos fazer o quê? Ter o valor da doutrina. Sim, com certeza. A doutrina sadia. Guardar os velhos costumes. A doutrina sadia, ela vai te apertar um pouco. Verdade. Mas ela vai te educar para que você possa servir a Deus melhor. Glórias a Deus. Porque o povo de Israel, olhando lá no capítulo 20 de Êxodo, você vai perceber que Deus dá 10 mandamentos para eles. Sim. E Deus ensina cada coisa ali para ele. Para quê? Para manter o povo na ordem, no princípio. Para educar o povo, até a guarda do sábado, aquelas coisas todas. Sim. Então, você vê o que acontece. Da mesma forma, a igreja de Cristo hoje, ela precisa trazer a disciplina, a doutrina, para que as pessoas venham guardar a palavra de Deus, ser uma pessoa totalmente separada, diferente, ser luz do mundo, dar sabor, para que as pessoas possam ver Deus operar através da tua sinceridade, do teu bom comportamento diante dele. Então, quando você vai orar, Deus vai e responde. Por quê? Esse é meu servo, esse é minha serva, esse dá exemplo, né? São pessoas de bom comportamento, Deus opera. Mas quando a pessoa traz a coisa de Deus como de qualquer maneira, aí como Deus não vai operar nunca, só vem luta dentro das casas. Aí você vai ver mulher casada atrás de outro homem, um homem atrás de outra mulher, vivendo como se as coisas podem. E, na verdade, irmão, nessa vida, nesse mundo, nós podemos tudo, só não podemos ir para o céu. Sim. Viu? Então é melhor fazer o que é certo, o que é correto, para agradar a Deus. Como podemos subir ao céu, entramos aqui na doutrina sadia, nós vamos entrar na doutrina sadia. Antes de falar deste assunto, devemos entender que existem 3 formas de princípio. 3 formas de princípio. Que atua tanto no lar, na escola e na igreja. Glórias. E principalmente em toda a sociedade. Nossa vida cotidiana. Que é indispensável isso daí. Jesus. E nós temos o quê? O costume, a disciplina e a doutrina.
Então, quando nós olhamos com costume, nós entendemos o quê? Do hábito, nós vamos falar do hábito. O uso de praticar, de prática, o uso de prática. E as pessoas estão optando mais para o lado do costume do que da doutrina, da disciplina. Sim. As pessoas procuram mais o costume, porque no costume você encontra deliberadamente a vontade de fazer aquilo outro, ou usar aquilo ou aquilo outro. Então as pessoas, o apóstolo Paulo falou assim, que os bons costumes, né, não corrompem, mas os maus costumes corrompem. Sim. Então eu preciso tomar cuidado com os hábitos que estão ensinando por aí para fugir da disciplina e da doutrina da palavra de Deus. Por isso que eu digo uma coisa para os nossos amados irmãos, que quando nós somos disciplinados, somos doutrinados, somos orientados dentro da palavra de Deus, quando nós somos preparados para poder morar no céu, nós vamos entender o quê? Que nós não devemos permitir mau costume em nossa vida espiritual. Devemos vigiar para que nós possamos perseverar na doutrina, na disciplina da palavra de Deus. As pessoas estão abandonando, tiraram por aí afora, tiraram a disciplina. Nós sabemos, pastor, que todo crente que segue uma doutrina sadia, uma doutrina saudável, ele tem um grande valor. Ele tem um valor diferente de qualquer um outro, de qualquer uma outra pessoa. Todos conhecem, não? O disciplinado, ele mantém a boa ordem. Sim. Você entendeu? Vive aquilo. Ele luta por aquilo. O que é correto. Falamos juntos. Mas se a pessoa não se importa, como é que vai ser, né? Então nós temos que ver o que Provérbios 5:21 diz. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Eita. E ele plana todas as suas carreiras. Eita. Ainda em Provérbios 16, versículo 2, diz assim, todos os caminhos do homem são limpos aos olhos. E no verso 9, ele vai dizer o quê? Que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aleluia. Então, meu irmão, ó, uma coisa é certa. A minha pergunta é essa. Há muitos caminhos que para o homem parece ser bom, mas lá no final... A minha pergunta é a seguinte. Nós olhamos para o Apocalipse, nós encontramos ali 7 igrejas, né? Sim. 7 igrejas. Cada uma com uma qualidade diferente. Quando Jesus veio, ele veio e estabeleceu a igreja. Quando os apóstolos saíram para o campo, eles montaram a igreja. Prepararam os discípulos, prepararam as pessoas para ser. E agora nós somos a igreja. Esta igreja agora como sacerdote real. Nós somos as pessoas que fazemos expiação. Nós fazemos expiação pelos nossos erros. Nós olhamos para nós e viemos, através da consciência, nós vamos analisar o que é certo e o que é errado. Aí o que acontece é o seguinte, o que nós analisamos aqui é o seguinte, que tipo de igreja você está sendo para se apresentar diante de Deus? Cada um de nós somos sua igreja. A tua igreja, que é você. Não estou falando de igreja de placa. Estou falando de você em particular. Glórias. De você em particular. A tua igreja, você. Que tipo de igreja é você? Eu sou a igreja que eu leio Bíblia, que eu examino a Bíblia, de dia e de noite eu medito nela sempre, estou vigiando. Eu sou de oração, eu faço jejum, eu conservo a minha fé, eu sou uma pessoa, me aparto do mal, sou temente a Deus. Fujo da aparência do mal. Glórias. Mas quando eu olho para algumas atitudes e comportamentos, ainda vejo igreja por aí, eu estou falando da pessoa. Pastor, presta atenção. Quando o crente foge do mal, ele não faz outro pecado. Presta bem atenção. Quando eu olho aí um pouquinho mais adiante, eu vou perceber crente usando música ainda, ou seja, igreja. Ouvindo, né? É a igreja que vai, a igreja que espera ser arrebatada. Igreja, cada um. Está ouvindo música ainda, está vendo filme pornográfico, está mentindo ainda, está brigando, está contendendo ainda, está ainda fazendo coisas erradas. Irmão, mas dizem que Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Ele me conhece. Sim. Ele te conhece, assim como conheceu as 7 igrejas. Assim como conheceu as 7 igrejas, Ele também te conhece. Ele sabe que as 7 igrejas tinham um defeito. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti. Tenho, porém, contra ti.
Agora você olha para os dias de hoje e você vai perceber, a pessoa em si, que os pais lutam para ensinar o jovem a andar nos caminhos direitos, que os pais lutam para orientar o jovem no caminho que deve andar. Aí o jovem vai lá, desobedece o pai e a mãe, vai descumprir o que está em Provérbios capítulo 6, obedecer os pais. Aí ele não quer obedecer os pais. Como é que essa igreja vai ser salva? Sim. Para e pensa, meu irmão, como que está andando o mundo hoje? A libertinagem, a falta de respeito com a palavra de Deus. A coisa está andando totalmente na confusão. E um filho que observa a Bíblia, ele foge de todas essas Então, coisas. meus queridos irmãos, ele ouve a correção do pai dele e escuta o conselho da mãe. E isso vai bem para si, porque isso, os filhos dele, quando ele casar e ela casar, os filhos deles vão olhar para eles e vão copiar. Então, uma coisa eu vou falar para os irmãos, que nós possamos tomar cuidado, irmão, para que a nossa igreja, sim, nós em particular, não estou falando de placa de igreja de ninguém, estou falando nós em particular, possamos tomar o máximo de cuidado para nós ser sal neste mundo, luz neste mundo. Glória a Deus. Para que nós possamos ser disciplinados. Não esconder a luz debaixo do arqueiro, mas colocar no procurar velador. ser fiel ao Senhor em todos os nossos comportamentos. Sim. Para que as coisas não andem de qualquer maneira. Porque infelizmente, né? Capa de Elias. Vamos cantar um louvor aqui. Aí, a viola. Vamos louvar para nós terminar, né, irmãos? Glórias a Deus. Então vamos orar, né, pastor? Vamos orar daqui a pouquinho. Deixa eu pegar um golinho de água aqui, só um golinho. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Glória a todos os irmãos que participaram conosco. A você que entendeu o que nós tratamos aqui nesta noite. Que sirva para te ajudar, você e sua família. Sim. Oriente bem seus filhos. Se tiver alguma pergunta, oriente bem a sua família, sim, para que ande nos caminhos do Senhor, porque a salvação é individual. Glórias. E é importante que você entenda o que você deve fazer para melhorar diante de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Elias. O que fazes aí, Elias, escondido da caverna a chorar? Tenho sido varão zeloso, estou aqui que Jezabel quer me matar. Senhor meu Deus, só eu fiquei, e agora eles querem tirar minha vida. Não fale assim, meu servo Elias, eu sou teu Deus e estou contigo todo dia. Aleluia, glória. O Senhor é conosco. Até agora. O Senhor é conosco. Deus abençoe minha irmã pela tua fidelidade. Aleluia, Deus abençoe, querida. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família. E que todos os teus projetos sejam realizados. Que o Senhor te dê saúde. Que o Senhor te dê vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Receba aí, aleluia. Partiu dali, profeta Elias, encontrou com Eliseu no mesmo dia, lançou a capa que eu trazia, e Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilha! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Aleluia, porção dobrada, hein? Jesus, eles
Eliseu foi sabidinho, né, pastor? Mas tem que ser, né? Que eu e você saibamos pedir. Que eu e você andemos nos preceitos do Senhor. Para que tudo que nós pedirmos a Ele, Ele dê para nós. Porque nós o servimos em verdade. Nós vamos Amém? orar agora. Obrigada, queridas, queridos, por vocês terem ficado conosco até agora. Né? Obrigada, irmã Márcia, que Jesus possa abençoar a tua vida, os teus, em nome de Jesus. Que estão assistindo, Glórias, participando desse trabalho maravilhoso. Sexta-feira nós vamos estar aqui de novo. Pastor? Sexta-feira. Glórias, Nós vamos estar aleluia. aqui às 7 horas. Sim, pronto. Nós vamos estar às 7 horas da noite aqui, aleluia. em nome de Jesus, falando mais da palavra de Deus para o teu coração. Você que esteve conosco até agora. Essa é uma porta que Deus... É uma porta que Deus abriu para a gente poder falar ao povo. Na sexta, né? Vai ser às 19 horas, então? Às 19 horas, porque à noite nós temos oração às 8 horas da noite. Então nós temos oração com os irmãos aqui, nós das 7 até as 8, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Uma horinha juntamente com você. Juntamente com você. Aleluia. Queremos agradecer ao nosso pastor lá na França, lá na Europa, né? Sim, o pastor Roberto, todos os nossos irmãos que têm participado, nosso irmão em Minas Gerais, lá em Recife, aos irmãos que estão na Bahia, em nome de Jesus, nosso irmão aqui no Ourinho também, Capelinha, louvado seja Deus, aos irmãos que estão lá também em Guarulhos, Deus abençoe, glórias, em nome de Jesus, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Deus abençoe todos vocês, irmão, que está conosco aqui, em nome de Jesus. Porque assim, os irmãos que estão trabalhando, depois eles buscam no YouTube, né? Eles buscam lá no YouTube, né? Ironildo Isabel, lá e vai encontrar lá um monte de novidade. A página A Devida no Altar, Ironildo Isabel, e a benção é grande. Jesus é maravilhoso, o Senhor é Deus. Deus abençoe. Continue conosco, em nome de Jesus, e vamos orar em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus. Sim, Deus, graças te damos por esse momento. Obrigada, Deus, pelos teus filhos que ficaram até agora conosco. Jesus, abençoa, Senhor, a nossa irmã Márcia, visita a sua família, seu povo. Jesus, manda resposta para a tua serva, Jesus. Cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, Senhor Jesus, nós iremos estar orando amanhã no ciclo de oração, Senhor, por todos os teus servos. Visita desde já, Senhor, dando-lhes graça, vitória, Senhor, virtude no Santo Espírito de Deus. Conceda-lhes de ti, nós te clamamos, pois tu és Deus, tu és fiel. Entra, Senhor, com providência nos lares, na família, no seu povo. Visita seus leitos de hospital. Visita seus enfermos. Sim, em nome de Jesus. Seja abençoado. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Paulo, missionária Érica. Senhor Jesus, a missionária Tânia. Senhor, missionária Edna. Derrame de tua graça sobre o teu povo. Pastor Teodósio, família. Muito no santo e glorioso. Aleluia, pastor Isaías Maria, derrama de ti da tua graça sobre cada um. Amém. Deus abençoe a todos. Aleluia, Jesus. A paz do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Mais um milagre de Jesus. Mais um